Olá IPCA, hoje é quinta-feira, dia 9 de outubro de 2014. Nós estamos juntos há 774 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os Salmos 85 e 126. Você tem estudado conosco no livro de Esdras que a Babilônia caiu e agora há um novo império no governo da maior parte do mundo, que é o Império Persa. Ciro, o grande imperador, decretou que os judeus que tinham sido levados para a Babilônia por Nabucodonosor voltassem para sua terra, trazendo inclusive os utensílios sagrados que Nabucodonosor tinha levado para a Babilônia. E agora a ordem é para que o templo seja reconstruído. O povo volta, há uma alegria inicial, o altar é reconstruído, Esdras capítulo 3, os alicerces do templo são lançados, Esdras capítulo 3 ainda, mas muita gente da região, os samaritanos, se opõe a essa obra, Esdras capítulo 4. E a gente descobre, pela comparação de dados históricos, que essa obra fica interrompida por 17 anos. E depois, com o trabalho profético de Ageu e Zacarias, o templo continua então a ser reconstruído e a obra é concluída num prazo de 4 anos. Esse tempo em que os judeus já estão de volta a Jerusalém, mas enfrentam opositores, enfrentam dificuldades, reconstroem a cidade a duras penas, pensamos, o pano de fundo dos Salmos 85 e 126. E é com esse cenário em mente que nós convidamos você a ler os dois salmos. Veja que o Salmo 85 começa: Favoreceste, Senhor, a tua terra. Depois de julgá-la, agora traz de volta os habitantes. Restauraste a prosperidade de Jacó. Deus tirou e Deus está devolvendo. Perdoaste a iniquidade do teu povo, visto que a justiça de Deus tinha sido satisfeita com o cativeiro. A tua indignação reprimiste-a toda. Porque agora Deus já tinha cobrado a conta, o retorno é dizer: estou favorecendo vocês novamente. Mas o cenário ainda não está completo, por isso o verso 4 diz: restabelece-nos, ó Deus da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Ainda há dificuldades, ainda há coisas que precisam ser feitas. Estarás para sempre irado contra nós? Isso é o paradoxo entre a parte inicial que diz que Deus favoreceu o seu povo, mas essa parte do meio do caminho que parece que Deus ainda está bravo. E essa é a situação histórica que explica isso. Eles já voltaram, já experimentaram o primeiro favor de Deus, mas continuam com sérios problemas. Então, o verso 7 pede para que Deus mostre misericórdia e conceda a salvação. Ela já foi inaugurada, mas ela ainda não foi completada, certo? Então, o verso 9 diz assim: próxima está a sua salvação dos que o temem. É uma declaração de fé. No início do salmo, o pronome é nós, predominante. Mas a partir do verso 8, há alguém falando como se fosse um indivíduo só, eu. Então ele diz que vai escutar o que Deus está para dizer, e ele diz então que próxima está a salvação de Deus daqueles que o temem. E Deus vai fazer a sua glória assistir naquela terra, na terra do povo judeu. O que é a glória de Deus estar presente naquela terra? É o templo ser reconstruído e a nuvem de glória de Deus habitar aquele templo. A glória que saiu na visão que Ezequiel teve nos capítulos 8, 9 e 10 e que voltava na visão que Ezequiel teve lá no fim do livro. E nós vamos ver isso em Ageu capítulo 2 e em Zacarias capítulo 2, que Deus promete que vai abençoar a obra de Zorobabel, de Jesua, daqueles que reconstroem o templo, e vai fazer a sua glória habitar ali naquele lugar. Nada mais propício para nos ajudar a entender que o Salmo 85 deve ser dessa época, certo? Então, o verso 12 diz que o Senhor dará o que é bom e a nossa terra vai produzir o seu fruto. Bom, a Palestina, aquele lugar ali, é uma região semiárida e é muito difícil plantar e colher por ali. Eles dependem das chuvas, que são sinal da bênção de Deus sobre a terra. Então eles estão aqui dizendo para si mesmos: façamos a obra de Deus, prossigamos com firmeza e Deus haverá de abençoar o nosso trabalho. Essa ideia de a terra produzir o seu fruto é muito predominante lá no Salmo 126, que eu convido você então a ler agora. Vamos lá. O Salmo 126 começa dizendo: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Foi tudo muito rápido. Belsazar caiu numa noite
e Ciro já assumiu na mesma noite. Quem poderia imaginar que seria tão rápido? Ciro, no primeiro ano do seu governo, já decreta o retorno de todo mundo e eles voltam com ouro, e você viu isso na leitura de Esdras. É um sonho. Não é? E então a boca do povo se enche de riso, a língua de júbilo, e eles cantam, e em especial quando estão lançando os alicerces do templo, muitos cantam, embora alguns, como você viu, chorem porque se lembrem do esplendor da primeira casa. Mas era hora de dizer, de fato, grandes coisas o Senhor fez por eles, e por isso eles estavam alegres. Mas ainda estava longe de terminar o serviço. O serviço só vai ser terminado muitas décadas depois, quando Esdras restaura a vida religiosa e social de Jerusalém e Neemias reconstrói os muros. E você tem visto na leitura de Esdras e Neemias que essas coisas são tidas como um todo. A restauração só é dada por concluída quando o templo, a vida social e religiosa e os muros estão prontos. Bom, então é compatível ler o verso 1 dizendo quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, e ler também o verso 4 dizendo restaura, Senhor, a nossa sorte. As duas coisas são compatíveis. Deus já havia restaurado, mas ainda não havia restaurado. Ele já tinha restaurado um pouco. Gente voltou com dinheiro, voltou liderança, voltou com até autorização de Ciro para fazer a obra. Mas ainda há opositores, ainda há dificuldades. Gente que desanimou a obra, ficou parado por 17 anos. Depois a obra foi concluída, mas ainda não tinha reestruturação social e tudo mais. Então, além disso, é preciso entender que havia ainda outros exilados espalhados por outros cantos do império que ainda precisavam voltar. Tinha muita gente que estava querendo ver se valia a pena ou não, se o empreendimento ia ter sucesso para depois voltar. A restauração ainda estava longe de estar pronta. Por isso, o salmista pede que Deus restaure a sorte de Sião como as torrentes do Neguebe. É impressionante você ver isso. Nós vamos colocar aí para você, no final deste vídeo, uma demonstração do que é uma torrente do Neguebe. Chove lá longe, e aquele monte de água vem, ou do derretimento da neve do Monte Hermon, pode ser também. De repente vem uma enxurrada, num lugar que estava completamente seco, em questão de minutos, aparece um rio caudaloso. E é isso que o povo está pedindo. Senhor, nós estamos precisando de um milagre aqui, daqueles intensos, arrebatadores, completos, que resolvam o problema e de uma hora para outra. É isso que nós estamos precisando. E aí vem uma declaração de fé. Nós vamos trabalhar aqui. E quem sair semeando com lágrima, vai voltar com júbilo na hora que colher. Por que semear com lágrima? Porque você podia comer a semente e ter comida para hoje. Mas podia tomar a decisão de confiar em Deus e jogar a semente no solo, crendo que ela se tornaria muitas outras sementes no futuro. É hora, portanto, de fazer isso. Sair andando e chorando enquanto semeia, na certeza que Deus vai abençoar o seu trabalho e você vai voltar com júbilo trazendo os seus feixes. É essa a mensagem de esperança que Ageu e Zacarias proclamarão, para que as pessoas trabalhem na reconstrução do templo, porque Deus vai abençoá-las. Assim, a gente lê o Salmo 85 e lê o Salmo 126 e já se prepara então para entender o que Ageu e Zacarias vão nos contar, textos que leremos a partir de amanhã, se Deus nos permitir. Lembrando a você que nós fizemos uma pequena alteração no cronograma proposto da nossa maratona, justamente por perceber isso, que a leitura de Esdras tinha de ser interrompida para que a gente lesse esses dois salmos, Ageu e Zacarias, para então voltarmos a ler Esdras a partir do seu capítulo de número 7. São esses os comentários que tínhamos, esperamos que eles ajudem você a entender a palavra de Deus. Tenha você uma boa leitura, um bom estudo. A gente se encontra aqui amanhã, se Deus quiser, para continuar. Até lá.